Olá, pessoal da Paróquia Santo Inácio de Loyola. Eu, Eliana, coordenadora da catequese, fizemos uma parceria com o PASCOM e hoje, em especial, o mês de setembro, que é o mês da Bíblia, nós convidamos o nosso padre, o padre Luiz Palhares, para estar respondendo algumas questões referentes à Bíblia. Tá? Então, padre, seja bem-vindo. Tá? Então, você aceitou o convite, obrigado pelo convite da catequese, para estar participando desse momento. Ok, obrigado. Eu agradeço o convite. Vamos então falar algumas coisas que parecem que pode ser dúvida para algumas pessoas a respeito da Bíblia ou como se chama Sagrada Escritura. Então, a primeira pergunta será: quando foi instituída o mês da Bíblia e por quê? O Dia da Bíblia começou a ser celebrado em 1947, porque dia 30 de setembro é o dia da morte de São Jerônimo, que no ano 390 e alguma coisa foi enviado pelo Papa Dámaso até Jerusalém para fazer uma tradução da Escritura. O São Jerônimo é um personagem bastante pitoresco, não, como vamos dizer, particular da igreja. São Jerônimo é um homem muito inteligente, teve alguns problemas em Roma, devido à sua vida muito austera. Uma mulher teria morrido enquanto fazia, depois de ter feito algum tempo direção espiritual. O Papa, um pouco preocupado com a situação, e também porque ele é bastante crítico e falava o que pensava, o Papa deu para ele uma sugestão, meio que castigo. Vá viver em Israel, em Jerusalém, e faça a tradução das Escrituras, porque você tem dito que as Escrituras que nós temos, não se tinha ainda naquele tempo a Bíblia completinha, bonitinha, encadernada, era só alguns livros. E ele percebeu que a tradução era mal feita. Então ele foi para Jerusalém, viveu lá, viveu no meio dos beduínos, aprendeu o hebraico, a língua do Israel, aprendeu também o aramaico, que é a língua comum que eles falam, o hebraico é escrito a língua da escritura, e viveu também na Grécia e aprendeu muito bem o grego, e ele se pôs então a traduzir. A morte dele se dá dia 30 de setembro de ano 400 e alguma coisa, não me importa a data exata, né? Por isso então, o dia 30 sempre ficou como o dia da Bíblia, porque o grande tradutor da escritura sempre foi São Jerônimo. E até hoje, São Jerônimo é base para traduzir qualquer livro sagrado. Mesmo que você disponha dos melhores manuscritos encontrados para aquelas pessoas que ficam lá escavando e de repente encontra, como encontraram em 1946, o livro do profeta Isaías inteirinho e bonitinho, bem cuidado. E era exatamente como São Jerônimo tinha traduzido e com quase nenhuma diferença das nossas traduções. Então, o mês da Bíblia, que você perguntou agora, que eu vou só responder, começou na Arquidiocese de Belo Horizonte, uma iniciativa de lá da Arquidiocese. Uma arquidiocese muito importante, Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1971. E dali se expandiu para todo o Brasil, algumas partes da África e outros lugares do mundo. Também a Igreja Católica celebra o mês de setembro, o mês da Bíblia. Por que razão a Bíblia é considerada um livro divino? Olha, essa pergunta, a Bíblia é livro divino porque é a palavra de Deus. É a palavra de um povo que vive à luz do seu Deus. Tem um cântico que canta essa música, né? Uma aclamação do Evangelho. A Bíblia a Bíblia é como se fosse uma caixa de fotografia, na minha casa tem até hoje. Uma caixa daquelas de biscoito bem antiga, e ali coloca tudo quanto é tipo de fotografia dentro. Tem até fotografia de 1870 e pouco que veio da Espanha, do meu trisavô, também chamado tataravô. Então tem coisas muito antigas e tem foto nova lá dentro guardada. Agora com a foto digital ninguém está imprimindo mais. A Bíblia também, ela conta a história bem remota de um povo que começou a história através de Abraão, que procurando uma vida melhor, saiu de Ur da Caldeia, onde hoje é o Kuwait, migrou para a região do Rio Jordão. Ali, Mar Morto, uma região que produz um pouco, que chove, que tem água. Ali ele construiu toda uma história narrada pelas Escrituras, foram escravos do Egito. E essa história era passada de geração em geração, de boca em boca. Como não tinha celular, não tinha televisão, não tinha rádio, o que encantava as pessoas era o contador de história.
Aquela pessoa que narrava o que aprendeu dos pais, os pais aprenderam dos avós, os avós dos bisa, dos trisa, e assim era a passada a escritura. Com o tempo foram escrevendo pedaços, cânticos, por exemplo. Cânticos, alguns hinos, algumas leis e decretos. O núcleo do livro de Deuteronômio é muito antigo. Algumas coisas eles escreviam em placa de cerâmica, colocava no forno e ficava escrito. Houve muitas coisas, escravidão, invasão, como aqui também nós tivemos muitas guerras. Se a gente pegar a história do Brasil, a gente vai ver que teve muita guerra, poucos presidentes completaram o mandato. Então a Bíblia é cheia de situações de interrupção. E a Bíblia realmente ela foi escrita, isso parece que escandaliza um pouco, no ano 547. Ela foi compilada, foi juntados os pedacinhos que eles tinham, quando eles voltaram da Babilônia, recordaram as histórias que eles tinham na cabeça e foram colocando. Recordaram os cânticos, as músicas que tocavam, compuseram então definitivamente os salmos. Atribuíram quase todos a Davi, embora não se possa provar tecnicamente se foi Davi ou não que os compôs. Então a Sagrada Escritura é um livro inspirado por Deus, é um livro divino por quê? Sempre a pergunta simples eu dou um jeito de complicar. Porque é uma história de um povo que tentou e se esforçou, fez todo o possível diante da condição humana pecadora de todos nós, de viver à luz de Deus. Errou, os profetas corrigiam, então é um livro sagrado. Além de tudo, mesmo que a pessoa não seja cristã, é um livro da nossa cultura, o nosso DNA, os nossos costumes, as nossas leis derivam, emanam deste livro aqui. Esse livro aqui formou toda a civilização ocidental, toda a África, toda a Europa, parte da Ásia, também a Oceania, que foi colonizada depois, e inteira a América. Nós somos colonizados a partir da tradição judaico-cristã. Então, é um livro sagrado, é um livro que fala ao coração. É um livro que foi escrito por pessoas. Aí lembra outra situação. Quem escreveu o livro? Há quem acredite que os anjos desceram do céu, pegaram uma pena, um pergaminho e escreveram bonitinho do jeito que está aqui. Não, foram pessoas. Diante de uma situação existencial, de conflito, foram escrevendo pouco a pouco. Até que chegou um momento que a Bíblia chegou ao ponto de ser encadernada. E aí tem aquela diferença que nós vamos entrar depois em Bíblia católica e Bíblia protestante. Bíblia protestante é feio, Bíblia não católica. Em que línguas foram escrita a Bíblia? A Bíblia foi escrita em hebraico, foi escrita também em grego. Nós estamos catequizando aqui. Ela foi escrita principalmente em hebraico e grego. O Antigo Testamento quase todo em hebraico. Mas quando eles... Tem um momento na história que é até difícil de falar. Quando eles voltaram da Babilônia, etc., eles não conseguiam mais falar no dia a dia o hebraico. Até hoje, até no tempo de Jesus, se falava aramaico. E Jesus na cruz falou aramaico. Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer, meu Deus, Elohim, Elohim, por que me abandonaste? Em vez de dizer Elohim, ele dizia Eli no aramaico. Então, basicamente hebraico e grego, e algumas pequenas partes também em aramaico. Quais as duas grandes partes da Bíblia? A Bíblia se resume no Antigo Testamento, que é tudo que existiu antes de Jesus, e o Novo Testamento, que é a partir do nascimento de Jesus. Jesus é um divisor de águas em tudo, né? Hoje na história, na maneira de tratar a história do mundo, antes de Cristo, depois de Cristo. Então, basicamente é isso. O Antigo Testamento, que é antes do nascimento de Jesus, depois do nascimento de Jesus, é o Novo Testamento. Qual a diferença quando falamos palavra da salvação e palavra de Deus? Bom, a primeira coisa mais importante é não falar palavras da salvação ou palavras do Senhor, porque a palavra é uma só. Deus criou o mundo a partir da sua palavra, a partir de uma palavra grega que é traduzida por logos. Logos significa também estudo, biologia. Hoje é dia do biólogo, estudo da vida. O logos, a palavra de Deus, o querer de Deus construiu o mundo
a partir dele mesmo, porque a partir do nada, nada se cria. Deus criou o mundo a partir dele mesmo. Então é a palavra de Deus. Qualquer fragmento que você leia, qualquer perícope, né, um pedacinho da Bíblia, a primeira leitura, um pedacinho da Bíblia do Evangelho, a segunda leitura, aquilo ali é a palavra de Deus. É um pedacinho da palavra de Deus, nunca se diz palavra. Então é palavra do Senhor quando é Antigo Testamento, antes de Jesus. E palavra da salvação quando é depois de Jesus, que Jesus não veio para condenar o mundo, nem para julgar, mas para salvar o mundo, né? Qual a importância da leitura da palavra de Deus? A leitura da palavra de Deus é fundamental, é fundamento, é alicerce da construção de pedras vivas, que é a igreja. Igreja Pedras Vivas, Igreja Povo de Deus, muito mais que um templo grande que herdamos dos antepassados aqui em Santo Inácio, dos pais, dos avós, mas a Igreja Povo de Deus, e o alicerce de tudo isso é a Escritura. Na Escritura se baseia tudo, né? Mas principalmente na palavra de Jesus, no Evangelho. Depois nas cartas escritas pelos apóstolos, não só Paulo, que foi o grande apóstolo, o grande teólogo do Novo Testamento, mas todos os outros. Então, a leitura, a meditação é muito importante. Tanto é que em toda a missa, existem 4 leituras da Sagrada Escritura. A primeira leitura, a segunda leitura, o Salmo, que é um cântico que faz parte da Bíblia, e o Evangelho. Toda a missa, que dura 1 hora, agora está durando menos, vai 4 trechos da Escritura. E é muito importante ler a Escritura em casa. Aqui tem a Bíblia, como nós temos, mas hoje em dia tem Bíblia de graça no celular para ler, tem trechos da Bíblia que a gente recebe cheio de glitter, pelo WhatsApp, pelas redes sociais em geral. Então é fundamental, a Escritura é o princípio, é a base, né, de toda a construção chamada igreja, instituição e povo de Deus. Bom, quem foi o responsável por fazer a tradução da Bíblia? Como eu já disse no começo, o primeiro foi São Jerônimo, que traduziu a Bíblia entre meio ano 300 da nossa era, há muito tempo, né? E ano 400. Ele levou bastante tempo para traduzir. Depois, hoje, nós temos várias Bíblias. Por exemplo, aqui nós temos essa Bíblia tamanho grande, que é a Bíblia Ave Maria. A Ave Maria tem uma equipe de biblistas bem formados, que estudaram, assim como São Jerônimo, o grego antigo, o grego koiné, o hebraico, aramaico, portanto é uma equipe. Cada grupo de padres, muitos não são padres, muitos são leigos, pesquisadores, traduziram a partir de outras traduções, tentaram melhorar, adaptar o nosso vocabulário para tornar mais fácil a compreensão. Essa aqui não é uma Bíblia de estudo. Nós temos também a Bíblia de estudo, Jerusalém, que ela tem bastante nota de rodapé. Ou seja, tem um trechinho aqui e aqui bastante letrinha pequena. Algumas pessoas podem pensar, isso aqui está querendo me induzir, me levar a pensar aquilo que a instituição, a Igreja Católica quer que eu entenda. Não. É para facilitar a compreensão desse texto aqui em cima. Então, se você não quiser ler nota de rodapé, você não tem problema. Mas como ela é escrita numa linguagem assim um pouco complicada, porque ela quer ser muito fiel ao original, tanto a Bíblia de Jerusalém como a Bíblia do Peregrino, elas são mais pesadas. Eu sei que a Bíblia de Jerusalém foi traduzida por um grupo de padres que tinha muitos brasileiros e portugueses. A Bíblia Tebe, que eu tenho, tradução ecumênica, ela foi traduzida por um grupo de padres franceses e depois biblistas brasileiros, de posse da tradução francesa, conhecedor também do texto bíblico, fizeram. Há quem diga que isso pode implicar algum erro, mas acredito que não, porque eles tinham conhecimento também do texto original da Escritura. Então, todas são traduzidas não só por uma pessoa, não é uma pessoa. Aquela Bíblia de João Ferreira de Almeida, a Bíblia muito usada nas outras igrejas evangélicas, né? Ela é traduzida apenas por uma pessoa, o João Ferreira de Almeida. Ele traduziu tudo, foi um grande biblista. Mas é preferível confiar, eu penso e acho que todos pensam assim, né? Na tradução de uma equipe. Porque uma pessoa só traduziu, com possibilidade de erro, é maior, né? Bom, padre, né, a gente não tem que agradecer por você, né, ter aceitado o nosso convite de estar respondendo algumas questões sobre a Bíblia. Apesar que não são só essas.
Nós temos muitas dúvidas e muitas outras perguntas para estar perguntando. Mas agora, em especial o mês de setembro, que é o mês da Bíblia, o que você pode deixar para nós de mensagem para a nossa paróquia, esse tempo de pandemia, com tantas dificuldades, com tantas situações que nós estamos vivendo, o que você pode deixar para nós, paroquianos da cidade de Santo Inácio? Eliane, nosso coordenador de catequese, até agora eu falei sobre Bíblia, uma coisa bastante racional, como é traduzido, as diferenças disso, daquilo, do outro. Quando as pessoas vêm procurar o padre para saber alguma coisa de Bíblia, não é essa coisa racional. As pessoas querem ter uma experiência de Deus a partir da Bíblia. Aí precisa de mais tempo, precisa de mais dedicação. O que se pode fazer, a mensagem que eu deixo é: ninguém está buscando Bíblia para conhecer, para ter conhecimento, para saber, porque as coisas mais contundentes são aquelas que vão contra a Igreja Católica, você percebeu? Você ser crítico é uma coisa muito mais fantástica, empolga muito mais. Aí eu descobri que a Igreja está errada, não é assim? Mas você confirmar que a Igreja nos seus 2000 anos não está errada, não faz muito barulho. E aí é que é bom, porque o barulho não faz bem. A Igreja Católica está preocupada em servir e cuidar das pessoas. O pessoal que vive na praça, tem até um representante aqui hoje conosco, sempre foram alvo da nossa preocupação, embora a gente se sinta impotente dentro dessa situação. Então o que eu posso dizer? Leiamos a Bíblia nesse período num momento de silêncio. Sabe, peça ao Espírito Santo que dê capacidade de compreensão. Os 7 dons do Espírito Santo estão a inteligência, saber fazer leitura dentro, o dom da piedade, ser piedoso, ter fé. É necessário pedir isso antes de ler a Escritura. Ler a Escritura com cuidado, não entendeu, repita, respeita a pontuação, principalmente quando você pega um livro que não é difícil. O apóstolo João, ou carta de São Paulo aos Romanos, por exemplo, é necessário ler com muito silêncio, muito cuidado cada parte. A Bíblia é feita para educar na fé, para corrigir, para nos levar a amar. E as pessoas estão carentes de sentir-se amada por Deus. Mesmo sabendo daqui para cima que são amados por Deus intelectualmente, elas precisam interiorizar isso. Isso a gente conseguia quando tinha aqueles encontros da RCC, quando tinha aqueles retiros. Hoje nós não temos. Mas tem muita maneira de fazer isso. Individualmente em casa, desliga um pouco o rádio, a televisão. Há programas de televisão também que nos levam à fé, filmes bons. Porque o que é ter fé? É acreditar. Nós estamos falando em fé religiosa, acreditar que este mundo foi feito por Deus e tem um propósito a partir da criação. E nós somos o centro dessa criação. Não é nada ser egoísta, é apenas uma cobrança que recai sobre nós. Nós somos muito importantes para Deus e Deus tem para nós algum propósito, alguma missão nessa terra. E eu acho que desde quando a gente se torna 7, 8 anos na idade da razão ali, começa, até o final da vida a gente vai querer saber o propósito de Deus para a nossa vida. E o propósito de Deus para a nossa vida é dar sentido para a vida. Descobrir o propósito de Deus na nossa vida e dar sentido à vida é o sentido da vida. Às vezes eu pergunto assim, qual que é o sentido da vida? É a mesma coisa você perguntar, padre, qual que é o número que vai cair na Mega Sena? Parece que está acumulada, né? Eu não sei dizer o sentido da vida. É muito simples dizer, fé em Jesus, fé em Deus, oração. E se a pessoa não tem dom da fé? Ela vai ter o dom do amor. Porque amar todo mundo conhece, sabe? E quem ama está com Deus, e Deus é amor. Então é descobrir, é amar, é conhecer, é meditar. Nesse tempo de pandemia, que ninguém está com tempo sobrando também, né? Diga-se de passagem, nossa cidade aqui não para. Aqui é 24 horas por dia, caminhão, eu escuto da estrada, da rodovia, vem o barulho em casa. Então é assim, aproveitar os momentos. Se tem um momento livre, faça uma oração. Se vai pescar na beira do rio, faz uma oração na beira do rio. É momento de a gente estar sempre em sintonia com Deus. E não se escandalizar com as dúvidas. Eu tive dúvida na minha fé. Querido, fé não é calculadora. Resultado exato. Não, fé implica dúvida. A fé só não pode ter aquilo que é pior que a dúvida, né?
que é a desconfiança, que é o desespero. A dúvida a dúvida é uma escada que a gente vai crescer a partir do momento que a gente aumenta a nossa fé superando a dúvida. Espero ter ajudado um pouco. Estou aqui à disposição, caso precisem, meu WhatsApp e meu telefone é público, né? Tá joia. Obrigada, padre. Obrigada ao Pascom também, que aí deu essa abertura para a gente, para a catequese. E agradeço a todos e todos assistem a nossa entrevista. Obrigado a todos. Estamos aí na cidade todos os dias. Estou aqui na casa paroquial, na igreja, só dá um toquinho. Eu estou correndo aqui para atender.